Vamos lá, meus queridos e amados e amadas, na página 171, nós vamos falar sobre as principais traduções da Bíblia. Hoje nós temos muitas, né? Mas vamos falar de algumas aqui. Então, capítulo 3, página 171, as principais traduções da Bíblia. Todos aí localizaram? Então bora nós. A Bíblia Sagrada, na página 171, no capítulo 3, que tem um título, as principais traduções, está escrito assim: a Bíblia Sagrada, coletânea traduzida e parafraseada mais do que qualquer outro livro na história da humanidade, ainda que alguns não acreditem ser a palavra de Deus, testes de originalidade e confiabilidade, grande parte motivada por incrédulos que lhes desejavam descrédito e aniquilação, confirmam sua origem divina e, consequentemente, a confiabilidade das suas páginas. Eu acho interessante, isso aqui é quase que uma ironia, né? Ou seja, muita coisa foi produzida e foi constatada por pessoas, inclusive, que fizeram isso, ou seja, quiseram provar que a Bíblia ela não era confiável, e essas pessoas que, no caso, foram juntando mais e mais materiais, e algumas delas, ou muitas delas, se converteram. Não tem como, né, irmão? Então, quando você vai estudar mesmo, pesquisar, você vê que a Bíblia, ela é o registro, o registro que tem maior quantidade de cópias. Ela é o registro mais confiável que a gente tem na humanidade. É a Bíblia Sagrada. Nenhum material, nenhum livro, nenhum registro tem tantas cópias, tantas evidências, tantas provas arqueológicas, culturais, geográficas, históricas. Já falei histórica? Não, né? Históricas e outras mais, certo? Internas e externas. Então nenhum material tem. Vamos lá. Nesse capítulo, não deixando de levar em consideração a ação de Deus no sentido de preservar o texto sagrado, os irmãos assim não tem, desculpa eu estar interrompendo, aqui ninguém mais acho que se importa com nada, né? Porque eu gravo, tem galo, tem cachorro, câmera, tudo, então... Essa é aquela música mesmo debaixo da cama? Sei não. Nem que é da sua época. Não é não. Então, mas deixa pra lá. Não é da minha época não esse negócio. Só se for muito recente. Então vamos lá, irmão. Depois a gente... Nesse capítulo, não deixando de levar em consideração a ação de Deus no sentido de preservar o texto sagrado, estudaremos um pouco mais acerca da história da Bíblia, desta vez a partir de suas principais traduções. Para tanto, verificaremos os principais termos pertinentes ao tema, ou seja, tradução ou versão, né? Transliteração e comentário, e termos afins. Analisaremos os diferentes momentos em que na história da igreja cristã as principais traduções surgiram, e por último apresentaremos um resumo histórico pertinente a essa tradução ou essas traduções, apontando a medida que é necessário as modernas versões. Então nós vamos ver aqui o que quer dizer tudo isso. Vamos ver o que é uma tradução, né? A Bíblia Sagrada, literatura mais traduzida do mundo, é escrita originalmente em hebraico e grego, né? Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego, com algumas referências em aramaico no Antigo Testamento. Teve suas páginas transcritas para outros idiomas, entre eles o latim, com os seguintes propósitos fundamentais: disponibilizar o conteúdo da mensagem divina a todos aqueles que não possuem conhecimento adequado dos originais. O latim na época que foi traduzido para o latim na época era a língua mais conhecida, era a língua do povo. Então, na verdade, o latim ele foi uma tradução para que o povo tivesse acesso, né? Não tinha o aramaico e o grego. A gente está falando de diversas culturas. Então, é como hoje mais ou menos fosse o inglês. Então, o inglês é uma língua universal, né? O inglês, o espanhol, talvez a terceira aí é o francês. Mas inglês e espanhol é o que se fala mais no mundo. Então, seria mais ou menos como traduzir a Bíblia para o inglês. Seria para o latim na época. No
catolicismo, eles falam muito do latim. Acho que eles faziam as missas em latim. Sim, sim, até pouco tempo atrás ainda era. Por quê? Porque o Império Romano, né, falava o latim. Então isso perdurou, é a língua cultural deles, né? Então a Igreja Católica nasce lá e eles ficaram séculos e séculos ainda celebrando em latim a Bíblia e tal. E o povo a leitura, irmãos, ele assim, a leitura estendida, acessível a todo mundo, isso é recente. Isso é muito recente. No nosso país, inclusive, vocês devem lembrar que havia um grande índice de analfabetismo, né? Há pouco tempo atrás, a gente está falando de 10, 15 anos atrás, que essa taxa foi caindo. Mesmo assim, hoje nós temos os chamados analfabetos funcionais, que é uma grande quantidade de pessoas que sabem ler, mas não sabem interpretar o que leem. São chamados de analfabetos funcionais. Diga, agora. Tu é. Mas, irmão Salvador, na verdade, a maioria de nós temos um grau de analfabetismo funcional, que muitos de nós às vezes têm dificuldade de interpretar, de entender de fato, uns mais, né, e outros menos, mas assim, uma grande maioria tem essa dificuldade, por falta da leitura. O brasileiro, todo brasileiro, a maioria do brasileiro, ele não tem esse hábito de leitura, isso é um fato, né? Então, é muito ruim isso, é péssimo, aliás, isso, muito, muito ruim mesmo. A nossa língua, nós temos dificuldade de compreendê-la. Olha que coisa ruim. Então imagina só, um povo que tem dificuldade de entender, de compreender a sua língua, as regras gramaticais, a sintaxe. É difícil, né? Nossa, a língua portuguesa é difícil, né? Oi, Barão? O português ele complicou a língua também, né? Porque o português é uma das mais complicadas que tem, né? Você aprender as regras, né? Tá falando português de Portugal? Não. Se o português complicou? Teve algumas mudanças, né? Não, então não, a correção ortográfica, né? Você está falando da correção ortográfica? Piorou para quem? Dificultou para quem? Para nós que já éramos formados. Agora, as crianças foram nascendo normal, não teve. O problema é quando você já tem tudo na cabeça formado, e aí tem algumas mudanças que nem os que fizeram a mudança sabiam exatamente explicar alguns pontos, aí ficou complicado, porque os que fizeram a correção ortográfica não sabiam explicar algumas coisas. Por exemplo, onde há um ditongo aberto não precisa mais de acento. Aí os irmãos estão pensando, o que é ditongo, irmão André? Né? Com duas vogais, ideia não é mais, né? Não tem acento. Não tem mais ideia, não tem mais, olha aí. Chapéu também não. Aí então, mas umas tem, outras não tem, complicou. Mas por que a gente tem essa dificuldade? Porque nós já fomos formados com uma outra formatação. A questão não é que a língua portuguesa ela é difícil. A questão é que nós fomos mal formados na nossa língua. Porque você pega outras línguas, todas elas têm a complexidade. Quando você pega o kanji, o katakana, Hatagana, que são as 3 línguas do Japão, a gente vê aqui um negócio aqui, ele fica assustado. Você pega o árabe, o sânscrito, então são caracteres bem complicados. Mas por que todo mundo sabe do país falar a sua língua? Porque eles são formados. Então é má formação, não é que a língua é difícil. Agora, lógico, de uma língua para outra tem complexidades diferentes, isso é um fato. Tem línguas que são mais ricas do que outras, é fato. Mas se eu nasço num país e eu sou formado na minha língua, não tem língua difícil para quem é natural do lugar, não é? A má formação. Mas uma pessoa formada na outra língua, eu vi uma entrevista, uma reportagem certa vez, falou que a do Brasil é uma das mais complicadas para se aprender. Tipo, você nasceu nos Estados Unidos, o inglês é o normal para você. Aí você quer vir para o Brasil aprender nossa língua já com 40 anos. Então, mas por conta disso, Marquinhos. Se você aprender um espanhol, ou aprender um francês, né, o português fica em primeiro lugar. Entendi. Grau de dificuldade. Mas é a questão. A gente está falando de um estrangeiro. Eu estou falando aqui do natural. Então, para nós, para os brasileiros, o português deveria ser natural e fácil, porque nós deveríamos ser formados adequadamente. O problema é que a nossa formação é muito pobre. A leitura nossa é muito escassa. Então essas coisas contribuem para que nós, os brasileiros, tenhamos dificuldade
para entender a nossa própria língua, que isso é um absurdo. E agora está pior ainda, né? Porque na época, vamos colocar assim, dentro da língua portuguesa, na minha época, vamos colocar os nossos trabalhos que nós tínhamos, era biblioteca, era na escrita. Hoje os trabalhos é tudo copiado, Ctrl-V, Ctrl-C. Não, então. Não. Eu tô falando Os assim, jovens escrevem tudo errado, a gente vê isso pelo Face. Sim, o jovem escreve errado. Então. A gente Nós piorou. faz leituras dentro das Isso. nossas escolas. Sim. Hoje não tem isso. É. Hoje não tem isso, não, professor. Mas tínhamos ainda muito pouco, Ângela, muito pouco. Mesmo Agora hoje, hoje, veja bem, hoje. esse negócio de Ctrl-C, Ctrl-V, na escola não funciona. Não funciona. O professor sabe, o professor identifica quando ele faz isso. Amados, nós, professores, sempre vamos estar à frente dos alunos. Eles pensam que podem enganar o professor. Nenhum aluno engana o professor. É fácil, eu não vou dar dica para vocês, mas você ensina para os filhos de vocês. Aí eu estou enrolado, então eu não vou ensinar não. Mas a gente consegue identificar. Mas hoje fala-se errado. Não, sempre falou, Ângela, sempre Mas falou. isso que eu estou falando, os nossos jovens hoje, né? É uma preguiça da leitura, é uma preguiça da escrita. Mas não é hoje, Ângela, é isso que eu estou querendo mostrar para você, não é hoje. O nosso tempo de estudo foi melhorzinho, não foi? Não. Um pouquinho. Não é hoje, não é hoje. Sim. Deveria melhorar, né? Mas piorou, eu acho que piorou. Isso. Vocês, isso, essa é a questão. Às vezes a gente não se ateve a isso. Voltou a se inscrever. Voltou a se inscrever. Aqui, ó. Sim. Não, mas voltaram a escrever. Mas você vai lá, já põe as primeiras duas letras e já aparece a palavra. Tudo bem. Você grava e escreve. Não, mas irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou fazendo aqui uma análise daquilo que foi estudado nesses anos, nessa mudança. Porque quando veio o celular, as pessoas falavam. Então acabou a escrita mesmo. Mas quando veio essas mídias, onde você... Textos, voltou. A escrita ela é muito forte no Facebook, no WhatsApp. Embora tenha as opções de áudio, mas poucos usam. Sabe quem usa áudio? Sabe quem fala em telefone? Nós, 30, 40 anos. Você vê alguém com telefone aqui, ó, idoso. Passou dos 35. Você não vê nenhum menino de 15, 16, 17, 18 anos com celular aqui, ó. Não é aqui, ó. É aqui, escreve. Tá, escreve errado, mas escreve. Errado entre aspas. Porque a comunicação está sendo feita, há um sucesso na comunicação. Então a escrita é o quê? É a comunicação de ideias. Então é lógico, mas tem o que está gerando hoje? A preguiça, porque até eu mesmo, se você digita 2, 3 palavras, tem a memória lá. Então a memória já dá a palavra, você clica na palavra, porque você tem pressa, não é? Então antes tinha que se pensar e tal, ver a pontuação. Então a gramática já está pronta. Mas não quer dizer também que isso é prejudicial, é uma praticidade, é prático. Porque às vezes a pessoa nem sabe escrever correta a palavra, mas ele já apresenta a palavra correta. Isso. Aí a pessoa já vê. Aprende de um jeito ou de outro. Só que o aprendizado hoje, ele está sendo muito mais facilitado. Entende, irmão? Então, assim, não é que antes a gente falava certo, não é que antes a gente era ensinado de uma maneira assim excepcional. Não. É que a época é diferente. E sempre houve no Brasil essa dificuldade de leitura nas escolas. Eu estou falando da minha experiência de 25, 27 anos atrás na escola onde eu frequentei. Quantos livros eu li? Quantos livros vocês leram? Lembram? 2, 3, 4, 5, todo o período escolar? Então, percebe que não é que hoje, não, está a mesma coisa, né? Ó. Então, e o professor falando assim ainda piorou. Então o que acontece? Mas a questão da comunicação da língua, etc. É isso que a gente está querendo aqui, no caso, focar, né? Então essas línguas aqui, elas foram, as traduções, elas tiveram aí seus objetivos. E um dos propósitos, né, fundamentais foi isso: disponibilizar o conteúdo da mensagem divina a todos aqueles que não possuem conhecimento adequado dos originais, que é o nosso caso aqui. Segundo propósito, auxiliar na tarefa da evangelização missionária, uma vez que é através de sua distribuição que povos são alcançados com a mensagem da salvação. Amados, a gente fala em missões uma vez ou outra, ou pelo menos deveria falar, mas ainda em missões tem algo muito desprezado, muito desconsiderado.
Porque quando se fala missões, o que a gente ouve? Tem que ir do outro lado do mundo, né? Atravessar o oceano para falar de Cristo. É verdade, tem que fazer isso mesmo. Primeira coisa é isso. Mas e povos que são alcançados com a fala, com o evangelho, mas não tem a Bíblia escrita? Nós temos no Brasil, não sei exatamente agora precisar, mas nós temos no Brasil muitas tribos indígenas que não têm a Bíblia na sua língua. E para traduzir a Bíblia em uma língua, né, totalmente desconhecida aí, como por exemplo na questão indígena, vocês pensam que 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Existem povos ágrafos, ou seja, eles não têm língua escrita. E aí? Percebe as dificuldades? Tem povos ágrafos, eles não têm língua escrita, só falada. Percebe o desafio? Então, em parte, em missões, há uma parte que ela ainda é desprezada, que é um missionário que se dedique apenas à tradução. Já pensou, irmão? Dedicar o filho de vocês para essa obra, essa grande obra, para dedicar a sua vida, 15 anos, para traduzir a palavra de Deus em uma língua nativa lá. Só uma aqui, coisa interessante, Pedrinho? Seria uma... Convivendo mesmo, né? Oi? Só convivendo. E descobrindo. Teve uma... Mais fácil ensinar português para eles, né? Eles leem a Bíblia. Não, mas aí não é o processo, né, mano? Acho que nunca aconteceu isso, em nenhuma dessas situações. Teve uma tribo, não me lembro agora, não me recordo, mas uma tribo indígena, mas não no Brasil, né? Aí, algum canto do mundo aí, que eu também não me lembro, não sei se foi na África, na Ásia. E então o missionário lá tentando traduzir a Bíblia, ele conhecendo a língua, só que não tinha nenhuma palavra na língua do povo para que fosse semelhante à confiança. Não tinha nenhuma. E ele conversando com um nativo, né, e tentando falar explicar o que era confiança, e tentando entender o que era para eles confiança. Mas se eles não tinham essa língua, essa palavra, ideia tinha, mas a palavra não tinha confiança, então ficou difícil essa comunicação. Até que o nativo entendeu o que ele queria saber. Aí ele, querendo expressar qual seria a ideia de confiança para eles, para aquele povo, o que ele fez? Se jogou no colo dele. Entendeu? Então, para eles, o que era confiança? Alguém que se jogasse no colo do outro e o outro pegasse. Olha que coisa interessante, né? Então ele colocou como confiança se jogar no colo. Então essa é a dinâmica de entender e se comunicar. Então, o que seria escrita certa ou escrita errada? Se uma escrita certa não comunica, então ela é certa, mas ela é ineficiente. Se é errada pelas regras gramaticais, mas ela comunica, então ela é eficiente. Aí a minha pergunta é: adianta ter uma escrita correta, mas ser ineficiente na comunicação? Não. É por isso que quando a gente põe lá VC, não é assim que escreve. Mas também não era assim que se escrevia, mas o você também não era que se escrevia há 20, 30 anos atrás, há 30, 40 anos atrás, melhor dizendo. Voz me ser. Você, VC, está comunicando, irmãos. Vocês percebem? Na academia isso conta, mas às vezes no dia a dia, na fala, na escrita, para ser efetiva, aí não. Então a língua, ela tem assim uma dinâmica bem interessante, não é? Então aí esse foi o propósito e tal. Então, primeiro propósito, disponibilizar a palavra de Deus nas línguas nativas. O segundo, a evangelização, para dar a palavra ao povo. Terceiro propósito, ajudar na unificação linguística de certos idiomas, pois mediante o uso de uma única tradução, alguns povos têm eliminado de seus respectivos idiomas os usos meramente locais da língua. Então, terceiro propósito. Vamos ver aqui um negócio interessante. A tradução, ela pode ser literal. Aí é por isso que a gente vai entender, porque a gente tem essa diversidade de versões, né, de traduções. E aí a pergunta é sempre assim: mas qual é a melhor? Não. Qual é a melhor? Não tem a melhor. Mas por que tem tanta diferença? É porque uma foi traduzida de uma forma literal ou livre,
E a gente vai ver inclusive aqui o que é uma paráfrase. Eu trouxe uma paráfrase para vocês. E a gente vai ler aqui e a gente vai perceber o que é uma paráfrase, tá? A tradução pode ser livre ou literal, né? Na tradução livre, o tradutor transcreve um determinado texto originalmente escrito em um idioma para um outro idioma, preocupando-se em traduzir as ideias que as palavras transmitem, não tanto o sentido literal, ou seja, exatamente do original as palavras, você transcreve exatamente as mesmas palavras, porque nem sempre faz sentido esse transcrever. Lembra da matéria hermenêutica, expressão idiomática? Não lembro? Expressão idiomática. O homem nascido de mulher de bem poucos dias e cheio de inquietação. Diz lá Jesus: dos nascidos de mulher não há maior do que João Batista. Oxe, e quem não é nascido de mulher? É uma expressão idiomática. Naquele idioma faz sentido. Vocês vão lembrar agora porque foi o primeiro exemplo que eu dei na matéria hermenêutica. Quem estava, lógico, né? Como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Lembraram agora? Maçã de ouro. Então, se foi traduzindo literalmente, é maçã de ouro. Mas aí, de fato, era maçã de ouro? Não, porque não era uma maçã, inclusive era uma laranja dourada, mas eles conheciam como maçã de ouro. Então, traduzindo literalmente, seria maçã de ouro, mas seria uma laranja. Então percebe que muda até o sentido, porque a gente não está falando de maçã, a gente está falando de laranja, mas para eles era laranja. Agora deveria ser traduzido como laranja dourada em salva, né? Em bandeja prateada. Assim é a palavra que é dita no tempo oportuno. Percebe? Isso seria no sentido literal? Não, aí não seria literal, porque aqui literal seria como está, com maçã de ouro em salva de prata. O não literal seria trazendo a ideia que nós entenderíamos. Livre, no caso. Tá com a NVT aí? Irmão Salvador, tá com a NVT? Tá, agora, então procure aí, varão. Provérbios 25. A NVT é essa aí, servo de Deus. Que tu foi aí agora. 25, Provérbios 25 e 11. Vamos ver, eu nem sei se está diferente, mas deve estar, porque essa NVT é uma proposta. Oi? Não entendi. Não, mas eu posso trazer para vocês, não tem problema. Ou o Marquinho mesmo, aí o Marquinho também está no comércio terrível. 25:11. 25:11? Isso, Provérbios 25:11. O conselho oferecido na hora certa é agradável, como a maçã de ouro numa bandeja de prata. Isso. Ele, parte do texto, ele trouxe a ideia, mas a outra parte parece que ele manteve, né? Olha só, não, tu é. Eu não quis mudar muito, Não, então ele mudou, mas mudou um pedaço, porque ele trouxe aqui uma explicação. O conselho oferecido na hora certa é agradável, né? Então, por que maçã de ouro em salva de prata? É a palavra dita ao seu tempo. Lembram de todo o contexto, tudo que eu expliquei? Faz sentido na explicação. Mas percebe que na tradução, o tradutor aqui, as pessoas que foram envolvidas aqui, eles decidiram algumas palavras, né, que é diferente de outras, mas preservaram outras. A gente pode pegar 10 traduções, irmãos. A gente vai ver que os que escolheram uma palavra diferente da outra, porque a mente de um estava indo para a questão literal, conceitual, livre, paráfrase e tal. Pode ler, obrigado, Marquinhos. 5:11, né? Marquinhos, obrigado. A palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Percebe? Mas a questão então essas não são literais. Elas tentam trazer uma ideia e mesmo assim não conseguem, é muito fraca, né? Agora se a gente junta, eu falei para você. Eu não falei para vocês do Salmo 116, verso 15 na aula passada? Lembram? Os que estavam, os que assistiram a aula. Isso. Eu falei de 1 aos Coríntios 9, 22. Também? Lembra, Ângela? Não, tu não estava. Vamos abrir o texto aí, Marquinhos, aí nessa mesma NVT, né? NVT. 1 aos Coríntios 9, 22. Se não me falha a memória, é 9, 22, né? Fiz-me de fracos para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para ver se por todos os meios chegava a salvar alguns.
Lembram? Então, mas a NVT eu também trouxe. Também, né, nego? Foi? Então aqui o Marquinhos não estava, mas percebeu aí, Vanão? Que é diferente? Quando estou com os fracos, também me torno fraco. Isso. Pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum. Tento encontrar algum ponto em comum. Com todos. Para nós fica muito mais sentido, não fica muito mais claro, né? Então a gente percebe isso aqui, ó. Vamos continuar aqui na leitura para ver se eu só dei um exemplo, para ver se a gente consegue absorver aqui a ideia. Então, já na tradução literal, vocês estão acompanhando a leitura? Sim. Já na tradução literal, o tradutor obedece exatamente à sequência disposta no texto. Isso exige do tradutor uma preocupação com as palavras que aparecerão no texto a ser traduzido. Nesse processo, cabe ao profissional a conversão das palavras, obedecendo à adequação vocabular, considerando que o leitor não tenha conhecimento do idioma original. No nosso caso, o hebraico e o grego. Pode-se optar por uma das duas espécies de tradução, livre ou literal. Então vamos ver o que é tradução livre. Por ser uma tradução popular e dispensar o leitor de buscar outros sentidos para as palavras ali contidas, traz algumas dificuldades no que se refere à interpretação. Afinal de contas, quem opta pela leitura de uma tradução livre, indiretamente está concordando com a forma como o tradutor fez a versão do texto. Entre as traduções desse tipo, podemos citar a Bíblia Sagrada Nova Tradução Linguagem de Hoje, a conhecida NTLH, não é? Pela Sociedade Bíblica do Brasil, o Novo Testamento Vivo, publicado pela Liga Bíblica Mundial, e as Cartas para Hoje, publicado pela editora Vida Nova. A tradução feita, né? Agora eu quero falar dessa outra aqui, ó, que não está inclusa aqui no material aqui. Essa aqui, ó, Bíblia a Mensagem. Bíblia a Mensagem. Então essa. Vamos escolher qualquer texto que vir na mente aí, qualquer um, só para eu pegar aqui e a gente comparar. João 3,16. João 3,16, tá bom. Então vamos pegar o João 3, abram aí na Bíblia de vocês, cada um, e eu vou ler aqui, vocês acompanhem aí, tá bom? Nós aprendemos que, na verdade, o adequado seria a gente pegar um texto assim, não só um versículozinho, né? Vamos ver se a gente consegue pegar um texto maior do capítulo 3. Então eu vou pegar o capítulo 3 inteiro. Não, inteiro não, né, irmão? Porque vai que vocês podem passar mal, ter vertigem, alguma coisa assim. Então, vamos ler até o 21, tá? Até o 21. Do 3, capítulo 3, verso 1 ao 21. Tudo bem? Então, aí todo mundo abriram a Bíblia nessa parte, nesse texto? Tá bom. Então, diz assim, olha, vai acompanhando aí, comparando. Eu vou ler devagar, tentem comparar a ideia. Mas preste muito mais atenção no que eu estou falando, tá? Havia um homem do partido dos fariseus chamado Nicodemos, um destacado líder entre os judeus. Certa vez ele visitou Jesus, tarde da noite, e disse: Rabi, sabemos que o Senhor é um mestre que vem de Deus. Ninguém poderia realizar esses atos que revelam a realidade de Deus, se Deus não fosse com ele. Jesus disse: você está absolutamente correto. Preste atenção. A não ser que alguém nasça do alto, não é possível ver aquilo que estou apresentando, o reino de Deus. Como pode alguém nascer se já nasceu e cresceu? Estranhou Nicodemos. Não é possível entrar de novo no útero materno e nascer outra vez. E que história é essa de nascer do alto? Jesus respondeu: você não entende. Deixe-me dizer de novo. A não ser que alguém se submeta a essa criação original, a criação na qual o vento pairava por sobre as águas, o invisível movendo o visível, um batismo para uma nova vida, não lhe será possível entrar no reino de Deus. Quando você olha para um bebê, vê apenas isto, um corpo que se pode contemplar e tocar, mas a pessoa que tem um nascimento interior é formada por algo que você não pode ver nem tocar, o Espírito, e se torna um Espírito vivo. Portanto, não fique surpreso quando digo que você tem de nascer do alto, de fora deste mundo, por assim dizer. Você sabe muito bem que o vento sopra para lá e para cá. Você o ouve sussurrando pelas árvores, mas não tem ideia de onde ele vem
nem para onde vai. O mesmo acontece com aquele que é nascido do alto, pelo vento de Deus, o Espírito de Deus. Nicodemos perguntou: o que o Senhor quer dizer com isso? Como acontece? Jesus disse: você é um mestre respeitado em Israel e não conhece o básico? Ouça com atenção. Esta é a pura verdade. Falo apenas a respeito do que conheço por experiência. Dou testemunho apenas do que tenho visto com os próprios olhos. Não me baseio em boatos, mas em vez de encarar as evidências e aceitá-las, você as evita com perguntas. Se quando digo coisas claras, como o dia, você não acredita em mim, porque eu falaria de coisas que você não pode ver das coisas de Deus? Ninguém jamais esteve na presença de Deus, senão aquele que veio daquela presença, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para que o povo pudesse vê-la e crer, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que olharem para ele com confiança e com esperança legítima recebam a vida real, a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter a vida plena e eterna. Deus não se deu ao trabalho de enviar seu filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação. E por quê? Porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus, quando esse lhe foi apresentado. Esta é a situação. A luz de Deus invadiu o mundo, mas a humanidade inteira correu para as trevas. Fugiram porque não estavam interessados em agradar a Deus. Aquele que pratica o mal é viciado em negar a realidade e iludir-se, e odeia a luz de Deus. Não vai querer aproximar-se dela, para não ser submetido a uma exposição dolorosa. Mas quem crê e vive na verdade e na realidade, recebe de coração a luz de Deus, de modo que sua obra pode ser vista, pois é obra de Deus. Acabou 21, acabou faz tempo. Parece que você está lendo um livro. Parece que está lendo outra coisa. Não parece que você está lendo a Bíblia naquelas palavras. Exatamente isso. Nenhuma tradução, qualquer outra do mundo, não seria nem de longe parecida com isso aqui. Porque o pastor, o Eugene Peterson, né, ele escreve aqui essa versão como se ele estivesse comunicando com os membros da sua igreja. Então ele quis tornar tão claro aquilo, tão acessível, que ele escolheu essa linguagem aqui, essas palavras. Deixa eu ler qualquer outra aqui, aleatoriamente. Eu Salmo 23. Salmo 23? Tá bom, bora lá então, com o Antigo Testamento. Vamos ver como fica. O Salmo 23. É interessante demais, irmão. Muito bom essa linguagem aqui. Principalmente para jovem, eu uso demais. Oi? Acho que é melhor essa. Então, não é melhor. Não, estou falando assim, é mais assim. Eu tem falei que pra ser ela melhor. que essa aqui era muito boa. Você leu lá Salmo 116? Isso, nessa. Achei Muito boa. Depois a gente pega o Salmo 116 então aqui, só para fazer a comparação. Diga aí, meu irmão. Isso daí seria no caso uma paráfrase? É uma paráfrase, isso não é uma tradução. A tradução é quando você tira Do original, os originais. Isso. Aqui não é. Essa não serve para estudo e pesquisa, não serve, tá? Porque ela não é fiel às originais. Agora, para a devoção, né, para esse pensamento mais para um entendimento mais próximo e aplicativo do dia a dia, aí ela é excelente, porque ela vai trazer uma clareza para quem não tem ideia dos termos bíblicos, para quem não está familiarizado com esse evangeliquez que a gente fala, não é, irmão? Porque quando a gente fala, a gente usa alguns termos, para os irmãos numa pregação, a gente parte de um pressuposto que eles já conhecem um monte de coisa, o pano de fundo, as histórias, não é? Então, quando a gente usa um termo ou outro, os irmãos mais ou menos já sabem, então para eles é claro. Agora, e as pessoas que são novas na fé? E os visitantes? E aqueles que nunca ouviram uma mensagem bíblica, não sabem da história de Moisés, não sabem o que é expiação,
não sabe o que é o tabernáculo, não sabe o que é a Israel, a formação de Israel, a peregrinação no deserto, não sabe o cativeiro babilônico, os profetas, não sabe do final dos tempos, não sabe escatologia, não sabe de nada. Aí fica, a gente não comunica, irmãos, não comunica. A gente vai aprender isso em homilética, que é a arte e a ciência da pregação, a exposição. Aí a gente vai ver que coisa interessante, como que a gente não comunica. Eu lembro também que quando eu era nova convertida, assim, todas as pregações para mim eram inéditas, né? Então, aí vinha o pregador, começava a falar um versículo, ele parava e a igreja terminava. Só que eu não entendia o que a igreja falava. Meu Deus, eu queria tanto o final desse versículo, então daquilo que ele estava falando. Sim. Fiquei muitas vezes no vácuo. Sim, muitas pessoas ficam assim, muitas, né? Então vamos lá, Salmo 23. Vamos lá, que coisa interessante. Já é curtinho, vamos lê-lo todo, né? Ó Eterno, meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodaste em exuberantes campinas, encontrastes lagos tranquilos, e deles posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênçãos. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim vou me sentir em casa, no templo de Deus, por todo o tempo em que eu viver. Percebe? Vamos comparar então por último aqui. Depois vocês vão comprar essa Bíblia, que eu não tenho dúvida. Vamos ver os 116, né? Só para comparar lá com outra versão, né? A aula passada. Deixa eu pegar aqui então, nós lemos o verso 15, né? O Salmo 116, verso 15. Na verdade, ele fez uma síntese aqui. Deixa eu ver. Ele fez uma síntese. Mas deixa eu ler aqui do 12 ao 19, tá? E vocês acompanhem aí, do verso 12 ao 19. Como posso compensar o Eterno pelas bênçãos que ele derramou sobre mim? Erguerei bem alta a taça da salvação, um brinde ao Eterno. Orarei no nome do Eterno e cumprirei o que prometi a ele. Farei isso junto com seu povo. Quando eles chegarem aos portões da morte, o Eterno saudará os que o amam, que seria aquele verso 15, né? Então, eu cumprirei, farei isso junto com seu povo. Quando eles chegarem aos portões da morte, o Eterno saudará os que o amam. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. O Senhor se importa profundamente com a vida dos seus fiéis. E a século 21 ainda vai falar isso, né? O Senhor se importa com a vida dos seus santos. Então vamos lá. Ó Eterno, eis aqui teu servo, o 16, tá? Teu servo fiel, liberta-me para teu serviço. Estou pronto a oferecer o sacrifício de ações de graças e orar no nome do Eterno. Cumprirei o que prometi o Eterno e o farei na companhia do seu povo, no lugar da adoração, na casa do Eterno, em Jerusalém, a cidade do Eterno. Aleluia! Percebe, irmão? Então é um negócio fantástico. Eu recomendo que vocês tenham essa paráfrase aqui, chamada de A Mensagem, tá? Então bora lá, deu para compreender mais ou menos que seria uma tradução, né, parafraseada. Então até já diz, né, uma paráfrase que é paralela. Então é uma frase paralela, é uma frase que corre ao lado, tá? Então tem a frase original aqui e uma paralela, seria esse o sentido. Tudo bem, amados? Vamos continuar? Essa é a tradução livre. Tradução literal tem como característica principal a preocupação do tradutor com a adequação dos vocábulos. Nesse tipo de tradução, o autor busca a palavra mais adequada para determinado termo estrangeiro, de modo a fazer com que o leitor, mesmo que não conheça a língua semítica, no caso aí os originais lá, né, esteja mais próximo do texto original. A esse tipo de tradução é permitida a busca de outros sentidos para os signos linguísticos, ali os símbolos, né, signos os símbolos linguísticos ali traduzidos, sem que haja perigo iminente de incorrer em erros grosseiros de interpretação. O resultado de uma tradução literal é, segundo Geisler e Nix, um texto bastante rígido, como é o caso da tradução de Young,
É uma tradução que tem lá, tradução literal, né? É o caso também do Novo Testamento interlinear, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Nesses exemplos específicos, a preocupação do tradutor é fundamentalmente expressar com fidelidade e exatidão o sentido exato das palavras que estão sendo traduzidas. Aí ele montou aqui um esqueminha para a gente ver essa diferença, para entender tudo isso, tá? Então, em relação à tradução do texto, né? Aí ele vai falar da tradução literal e a tradução livre. Então tem aqui, ó, o signo linguístico, que é a palavra. Então, na tradução literal, significa o fonema, a letra. Não, exatamente é isso que o fonema é o som, tá, irmãos? É o som que a palavra. Então, ele pegou lá uma palavra, por exemplo, de doxia. Então, ele vai ver na língua que ele está traduzindo qual é a letra, qual é a palavra que tem um som parecido. Cristo, por exemplo, Christos. Mas não é Christos, né? É Christos. Mas na língua portuguesa, por exemplo, o que se aproxima mais disso? O que se aproxima mais do sigma? Sigma. Vocês sabem? A letra que parece mais com sigma? Vocês não sabem? Sem ideia? Sabemos. É o S, irmãos. Sigma, S, né? Por exemplo, Ômicron. Qual seria Ômicron? Nós não sabemos. Diferente do ômega, que seria o O. Então, O. Percebe? Isso é fonema, é o som. Então, vai se procurar o som bem parecido para fazer essa transliteração, né, que seria pegar o caractere lá, mas a gente vai ver mais para frente. Eu sei que às vezes é meio complicado, não tá, né? Mas calma que nós vamos chegar lá, o negócio vai desenrolar. Vamos lá. Então a tradução literal é isso. A tradução livre, ela vai pegar a ideia, não o som, não a palavra exatamente significa, mas a ideia. Qual é a ideia que o autor quis transmitir aqui? Então você vai traduzir a ideia. E aí as palavras você vai usar o que se aproxima mais da ideia, não que a palavra exatamente do original. Entenderam? Essa daí é uma tradução livre. Essa aqui é tradução livre. Seria livre. Agora o que acontece? Existe a questão de como a nossa língua em relação aos originais é muito inferior, muito pobre. Então, por mais que eu busque uma palavra conceito ou uma palavra literal, vai ficar muito pobre. Então as melhores traduções não são essas de palavra por palavra. Palavra tal significa isso, então eu traduzo uma palavra que se aproxima mais do significado dessa. Não, as melhores vão ser a ideia. Então qual é a ideia que traduz melhor essa palavra? Então é a palavra conceitual, nem sempre é literalmente a tradução. Deu pra... Que é aquela que você colocar aí no colo. Exato, mais ou menos. Senão, não, na verdade que não existia, ali teve que inventar uma. Mas ali seria, deixa eu ver se eu consigo pegar é que eu acho que mais pra frente aqui nos originais que a gente vai, eu acho que vai ter um exemplo aqui, vamos deixar aqui no exemplo do livro, senão de repente eu complico, né? Porque assim, se eu for tentar falar alguma coisa, eu tenho algumas ideias que para mim já estão resolvidas. A língua é assim, irmãos, tem coisas que a gente não pensa para falar, porque já é natural, a gente entende aquilo já foi decodificado, acho que foi na aula passada que eu falei isso. O que é a língua? São códigos, e a gente tem que decodificar, ou seja, decifrar aquele código, né? Então, para a criancinha, a letra B era um enigma, era um código, e para a criancinha aquilo, ela não tinha ideia de que referência ela podia usar para pegar aquilo e comparar. Mas nós hoje, isso é natural, é automático. Quando eu vou escrever alguma coisa, eu não vejo letra por letra. Isso aqui é um S, isso aqui é um O, se juntar fica SO, aí um M, né, e um A. Então, uma, soma. Ele não faz mais isso, né? Mas no começo era assim, não era? Então hoje isso já está resolvido na nossa cabeça. Já foi codificado que aquilo era um S, é um A, não um O, aliás, um O. Isso aqui é um M, diferente de N, né? O outro é um A.
Então, essas coisas para nós já está resolvido, é natural, a gente não pensa mais, tá bom? Então, vamos lá. Em relação à interpretação do texto traduzido, mais para baixo, aqui na página 173. Texto original, menor possibilidade de erro. Então, quando a gente pega o texto original, tem menos possibilidade de erro, tá? Quando a gente pega o texto, tem menos possibilidade de erro. Quando a gente pega o original, tem maior possibilidade de erro. Aí a gente vê aqui a tradução literal e a tradução livre. Então elas precisam ir aonde? No original, tá? Lá nos originais. A página seguinte, ele mostra dois gráficos aqui, dois exemplos que eu acho interessante. Vamos ver aqui então, irmãos? Ele vai dar uma ideia de um texto original e uma tradução livre. Depois um texto original e uma tradução literal. O que ele está pegando então é João capítulo de número 1, tá? João capítulo número 1 e verso de número 1. Olha o texto original aí, tá? Todo mundo visualizando, né? Então o texto original, consegue entender alguma coisa, irmão? No início de... Não, no texto original, Annalise. No original. Traduzindo para você. São códigos, percebe? Eu sabia, estou traduzindo para você. Olha só, são códigos, não são? Sim, para mim é. Você nem lê. Então, en, arque, en, É um V. seria um V, mas no original não é um V, seria um N. E o nome dessa letra, é Nu. O N é um O? Não, calma aí, vamos tentar adivinhar. Vá acompanhando aos poucos. Quando a gente quer aprender uma língua, a gente quer saber atalhos. Não existe atalhos, irmãos. Nós precisamos aprender exatamente como deve se aprender, como a gente começou a falar e os nossos pais começaram a ensinar para a gente, tá certo? Hoje a gente tem uma vantagem, porque nós temos uma série de conhecimentos, fonemas, dicção e etc, né? Mas mesmo assim ainda precisa aprender a língua sem atalhos nenhum. É por isso que quase ninguém tem interesse de aprender línguas, principalmente os originais aqui, né? Mas o estudante da Bíblia eu acho que deveria ser interessante isso aí. Calma que eu vou respondendo aos poucos, tá, Annalise? Deixa eu só ler aqui para vocês entenderem aqui pelo menos os fonemas e tal. En, arque, en, hologos. Kai, hologos, en, pros, ton, teon. Kai, teon, en, hologos. Esse é o original. Para mim não é código. Você já aprendeu. Sim, aí essa é a questão. Para mim não é código, eu estudei, né? Então para mim é uma língua que eu consigo decifrar e inclusive traduzir algumas coisas. Não domino a língua grega, mas eu tenho noção de gramática, alfabeto, pronúncia. Então eu já estou familiarizado, que isso é a base da língua, é a base, irmão. O resto você vai desenvolvendo segundo a base. Agora as pessoas já querem saber tradução. O que significa isso? O que significa aquilo? Mas não quer saber de verbo, de gramática, não se preocupa com pronúncia. Entendeu? Então, é isso. Quando a gente vai dar o curso de língua, aí, ô professor, mas o que significa isso? O que quer dizer isso? O que quer dizer essa palavra? Irmãos, calma, não é assim que se aprende língua. Aprenda concordância nominal, verbo, sintaxe, gramática. A gente tem que ir lá no princípio. Se você estuda o alfabeto, você vai juntar letra com letra e falar. Isso, e o que é mais importante, ou o que é o principal no início? Conhecer o alfabeto. A, E, I, O, U. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L. Não é isso? Não é, irmão? Então aqui é a mesma coisa, e tem o alfabeto depois aqui, a gente vai ver, tá? Como é importante. Então quando a gente dá o curso, se vocês se interessarem, quem sabe a gente pode formar uma turma futuramente, em 6 meses vocês aprendem isso aqui, tranquilamente. Todos aprendem, todos, eu não tenho dúvida, sim. Não é porque eu vou dar, não é porque eu vou ministrar o curso, é porque qualquer professor de língua... Mesmo na pronúncia? Sim, na pronúncia, claro. Eu vou ensinar pronúncia, alfabeto e gramática. Quanto tempo? 6 meses. Depois a gente conversa sobre essa possibilidade, né? Mas vamos lá. Então, o original. A tradução livre, como ficaria? No início de tudo era a palavra. E a palavra estava frente a frente com Deus. E a palavra era Deus. Ele traduziu exatamente com o significado original? Não. Não. Vamos ver aqui o que seria então a tradução palavra por palavra. Tanto é que foi pego um texto, colocado outro do lado e traduzido. Agora a gente vai pegar a palavra original
e a de baixo que significa. Olha só, o texto original e a tradução literal. En arque, em ou no, seria em ou no, ou o princípio era. Então, em arque, o princípio era ou no princípio era. En hologos, o verbo. Então, no princípio ou em o princípio era o verbo. Kai e, né? Ro é o mesmo. Logos, verbo. Então, kai e ro, o, logos, verbo. E o verbo proston, estava junto a. Theon, Deus. Kai e. Theos, Deus. O Theos, Deus. En, era. Ro, é o, logos, verbo. Então, isso é tradução literal, né? Palavra, significado. No caso, então, é João de Almeida. Seria João Ferreira de Almeida. Tá certo? Agora, o conceitual seria... mano, olha que coisa interessante. A gente descobre aqui que os testemunhos de Jeová, então, eles estão inventando. Porque não há na tradução a possibilidade aqui de eles colocarem, por exemplo, como eles colocam na Bíblia deles, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. De onde eles tiraram esse pronome, esse artigo indefinido? De lugar nenhum, porque não está no original. Então não tem nem como comparar de original nenhum. Não, é uma mutilação do texto. É um incremento, eles acrescentaram e não tem possibilidade nenhuma de... Se alguém for contestar isso, eles falam bem. Eles não, primeiro que não conhecem o original, nem quem traduziu conhecia direito. O Charles Taze Russell, né, o principal líder deles aí na história, ele foi questionado em um tribunal, ele foi questionado e ele não soube explicar porque ele não entendia de grego. Então, percebe inclusive quando se estuda o grego, olha a vantagem que a gente tem de conhecimento, não é? Então, deu para entender mais ou menos que seria uma tradução livre e uma literal? Então, livre não respeita muito essas regras e palavra e tal. Agora, literal sim, palavra por palavra. Mas a palavra por palavra, visto que a língua que eu estou usando ela é inferior à original, então eu ainda vou expressar de uma maneira bem superficial. Mas o interessante é que não foge do original, mesmo sendo livre, né? Ou sendo porque, igual você citou... Pode mudar o sentido, né? Então... Pode, eu acho que simplifica o entendimento. Sim. Né? Mas não muda a essência da... Não pega a essência, Marquinhos. Entendeu? Não Perdeu a essência, perde a essência. No caso que os testemunhos de Jeová faz, não muda o foco, né? Eles distorcem, né? Mas assim, por exemplo, na tradução livre, a preocupação não é pegar a essência da ideia, é só comunicar de uma maneira mais acessível. E aí que é a questão, para estudo, a gente quando vai estudar se preocupa exatamente em fazer a exegese, que é a extração, né, do original, não é isso? Então na tradução livre, ela não dá essa condição. Na tradução livre nós não temos a preocupação de ter essa extração. Então assim, para devocional serve. Agora se for fazer um estudo, pegar exatamente um negócio mais minucioso, aí ela não vai servir, não é aceita na academia, não é aceita na teologia, nesse sentido, não é, tá certo? Porque aí ela vai ficar muito aquém, muito aquém do sentido original, aí perde-se a essência. Mas para um entendimento superficial, para um devocional, tá tudo certo. Tudo bem?